importante sair do quadro, porque senão você fica enquadrado. É muito pouca vergonha, né? Em todo caso, em geral, para pensar, penso muito. Para pensar, penso muito, né? Quer dizer, eu vi a moça alongar o braço para alcançar a estrela fugidia. Eu vi o sabiá com jeito de rainha descer em Nascimento Pia, do lado do boticário. Eu vi a criança debaixo da trama leve e clara, pálida e morta. Eu vi a resta de sol indicando o caminho de volta ao paraíso perdido. Eu vi vestido de noiva perdido no mar de prantos. Eu vi as mulheres de guarda-chuvas abertos, pendente às iras de Deus. Eu vi o rio chorar de pena da moça que se esvaía em lágrimas. E a trança eu vi, parecia tão forte que poderia reter no cais o navio. Eu vi dentro de mim, Glaucia, e todos os prazeres, meus irmãos de sangue. Eu vi as batidas do meu coração na existência de porte vinho, de perto de porte vinho, de vento. Eu vi a borboleta no ar fazendo amor. Eu vi o menino agarrado num trenzinho como se ele fosse a tábua de salvação. Eu vi nos olhos da... Eu vi a melancolia nos olhos da vaca. Eu vi o velho fazendo fio a fio a trama dos seus pecados. Eu vi no botequim a cabra de terna e gravata jogando escravo de Jó. Eu vi no espelho quebrado a minha imagem em pedaços. Quando criança, eu gostava mesmo de andar na rua, sabe? No pavão que eu tinha lá na escola. Escola que, segundo Bergman, o cineasta, dizia que a educação é um terrível processo de humilhação. E o homem que se humilha tem de humilhar o outro. E a burocracia também interfere para fazer o quadro negro perfeito. Claro que eu tive um impacto tão grande que fui chamado para fazer uma palestra sobre a classificação da crítica de teatro no Rio Grande do Sul. E passei 15 minutos andando de um lado para o outro, porque tinha lido a entrevista do Berg. E as figuras, os espectadores, as pessoas que estavam lá, professores de arte, eles ficaram assim, se movimentando como pêndulo de relógio caixão. Depois de 15 minutos eu digo, olha, vocês me desculpem, eu não tenho nada a dizer. Qualquer coisa que eu diga hoje é mentira. E eu vi aquele impacto. Mas há sempre alguém para salvar. Há sempre um Theo na vida de cada um. Eu me refiro ao Theo do Van Gogh. A pessoa levantou-se e, Sr. Augusto, vimos o senhor trabalhando muito tempo. E vimos o senhor também falando conosco muito tempo. Agora, não há outra coisa senão respeitar o silêncio. E eu saí então pela abertura que me deu a professora. Mas é muito confuso, porque eu também falei tanto, sabe? Eu acho que o tempo deve ser dedicado ao silêncio. Como eu gostaria de estar em silêncio. Mas como as pessoas solicitam da gente. Não se respeita o silêncio. E o silêncio para mim é tão importante que o silêncio é que faz a música.
pausa na música é o silêncio. Se bem que eu desconfio muito que não há um silêncio. Nós estamos cercados de ruídos. E o nosso próprio corpo emite sons, tá? Emite sons a cada momento. O silêncio é uma coisa assim, muito relativa. Silêncio mesmo é quando botam você no caixão, cavam na terra um buraco, metem você lá dentro e põem ainda cimento em cima, que é para não sair nenhum som. E não vai sair mesmo se você abrir, é só carne e osso. É silêncio. O psiquiatra que fazia psicologia social e era um homem, um excepcional talento, me disse: Augusto, a sua incompatibilidade com a escola é absoluta e não é. Diz, então, faz alguma coisa que você gosta, para você não sair fora da procissão. E eu então disse a ele: não, eu gosto de fazer arte, pintar. Ele: então pinte, porque através disso você se redime. E eu então comecei a pintar, pinto até hoje. Mas como é que era fazer arte na escola? Fazer arte na escola. Em primeiro lugar, não havia arte na escola. Havia um quadro negro e que o mundo era apresentado para nós, tá? Como através de um círculo de giz frio. Assim que era. E eu, às vezes, estava em classe e fugia pela janela para imaginar a paisagem, enfim, todas as coisas que a natureza nos oferece gratuitamente, generosamente, e que às vezes não sabemos respeitar essa natureza. E no devaneio eu saía pela... não estava ouvindo, o professor estava falando uma coisa, eu estava pensando outra. De tal modo era o meu inconformismo com a escola, que era pressentido através do meu simples olhar. Me lembro que um professor, quando eu ia entrando assim, ia passando assim pela porta, ele dizia assim: joga o Gil para fora. E eu saía tímido e então buscar na rua os conhecimentos e aquilo que eu precisava saber. A curiosidade que é permanente na criança, que é muito forte. Mas olha, aconteceu coisas muito curiosas. Por exemplo, eu fui expulso de uma escola em Pernambuco e uns 20, 30 anos depois, eu estou num congresso e eu era uma das pessoas, eu estava na presidência do grupo de arte e educação. E vi uma figura muito inquieta. O professor que me expulsou da escola. Depois ele disse: veja que ironia, Augusto. Eu expulsei você da escola e você hoje dirige uma mesa onde eu sou um dos participantes. Mas eu gostaria que você se lembrasse como foi a sua expulsão. Me lembro muito bem. O senhor me ensinou que era educação, me expulsando. O senhor me disse também que estava muito constrangido porque pela situação, né? O senhor me disse que ou ficavam comigo na escola ou ficavam com a escola, a instituição. E eu então comecei a pensar: o educador não é aquele que tem um título de professor. E esse título eu também detesto, de professor. Como é que se deu esse salto e foi ser professor depois? Eu nunca fui professor. Eu continuo aprendiz. Mas fundou uma escola. E eu fundei uma escola? Não, eu fundei um espaço. Eu criei um espaço para a criança se expressar tranquilamente, condições ambientais, simpatia, relação humana boa. Isso é que faz o homem ser um educador. Não? Dizia Onísio Teixeira, mestre confundível, né? Dizia Onísio Teixeira que educador é alguém que na rua ensina, alguém pergunta,
deseja ir a algum lugar, e ele faz a indicação que você vai chegar certamente ao lugar. Esse é o educador. Educador, por exemplo, é um sujeito que eu cheguei na escola um dia, estava sentado contando história para criança. As crianças encantadas. E eu então esperei que ele contasse tudo. Né? Contasse todas as histórias que eles imaginassem as crianças. Depois chamei e perguntei: o senhor é um educador extraordinário? E ele me disse: mas eu não sou educador. Eu disse: o que o senhor é? Eu disse: eu sou do almoxarifado da prefeitura. E eu digo: mas como essa capacidade, essa comunicação para a criança? Isso é simples, a criança é simples. E eu gosto de conversar com as crianças. Só que está cada vez me tornando mais preocupado, porque eu vou à praia, faço um espaço na praia, as crianças vêm e eu conto histórias. Mas agora já são 60. Toda mãe que passa por mim diz: senhor fulano, o senhor quer fazer um favor? Quer ficar com os meus meninos até quando quer ficar com o menino enquanto eu vou fazer compras? E fermentando o número. Todo mundo jogava ele. No fundo, todo mundo está querendo jogar a criança para um outro cuidar. Quando a nossa responsabilidade maior é cuidar da criança, criar condições favoráveis ao seu crescimento. Não interferir, não atrapalhar um processo que deve ser natural, que é o processo educado, esse é um processo natural, em que ambos, professores e alunos, estão no processo de aprendizagem. É essa a ideia que fundamenta a escolinha de arte? Essa é a ideia que fundamenta a escolinha. É deixar que a criança cresça livremente, que não perca a sua autenticidade, a sua identidade, né? Que não se confunda João com Maria, nem Pedro com Antônio, né? E ver cada um a sua singularidade, cada um no seu desenvolvimento, uns num tempo mais curto, outros num tempo mais, porque todas as crianças não são iguais. E inclusive a capacidade de compreensão, às vezes, é maior num que no outro. Mas o processo de educação leva todos a um fim positivo. Leva a criança a ser ela mesma, dentro de um processo ativa, construtiva, né? Para que ela venha a ser um homem capaz. Como é que a arte entra? O mundo é estreito, pequeno. Nós somos infinitamente pequenos em relação a esse mundo. Mas a gente tem um universo à parte, criado por nós mesmos, para nós mesmos. É preciso que a gente viva para viver consigo mesmo, ideal de vida. O mais, tudo bem. Diálogos possíveis com Clarice Lispector. No próximo, isso aqui já vai ser analisado. Entra esse pedaço, não entra esse, entra esse, não entra esse. Corta na edição. Ou corta na edição. Fica aqui, ó, mas é ótimo ficar off, é a melhor situação sempre. É quando a gente fica off que a gente fica ótimo. Assim. Entra em alfa, não é em off. Você é o que se chama de boêmio. No entanto, é um grande realizador. Fale, por exemplo, das escolinhas de artes que você inventou. É mais fácil a gente falar de um sonho do que da coisa que existe. Quando você me formula a pergunta e diz a sua escolinha, me obriga a pensar em alguma coisa que é minha. Às vezes há sujeitos que compram 2 ações da Brahma e pensam que são todos da Brahma. Em verdade,
Eu participei de um grupo que imaginou algo onde os dividendos não devem ir para quem faz o trabalho, mas para os que recebem. Não, você não entendeu. Ah, sim. Olha aqui, tá fora, né? Já tava na mão. Demora um pouquinho, sabe? Quem sabe das estrelinhas? Olha que coisa. Olha ali. O meu relógio Omega, Suíça Precisão, perca a hora da missa, do almoço, da cesta, da lua, da rua, da festa, porque ele preciso e eu indecisão. A chama clara toca na minha mão, não queima. Mas é misteriosa. Como a constelação é também misteriosa. Me diga esse meu casaco é de nylon. Mas a aventura de ver isso é como ver numa noite escura as estrelas presentes, mais que presentes, dentro de nós. I beg your pardon.
dessa natureza a gente tem que ser vivo.